A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, querido amigo, meus amados. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Cheio da paz, a paz de Cristo, a paz do Senhor. Vamos para mais um tempo, meditar um pouquinho na palavra, receber um pouquinho do Pai, amém? Glória a Deus, consagrar esse tempo de oração, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Graças por mais um dia, graças pelo teu favor, graças, Senhor, porque tu tens nos sustentado. Senhor, consagramos tudo que temos e somos a ti e declaramos, Senhor, oh Deus querido, nossas vidas em tuas mãos. Pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo, cobre esse vídeo, esse tempo de oração, nossas vidas, tudo que temos e somos, cobre com o sangue de Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, vamos para frente. Vamos caminhar com o Senhor. Palavra de Deus que está no livro de Lucas 15, 11, que diz, parábola do filho pródigo. Uma palavra bem que a gente sempre vê pelo lado do filho, mas hoje nós vamos dar uma revertida, né? Na situação aí. Vamos ler. Lucas 15, 11, que diz, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos naquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido, vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e alpargata nos pés, e trazei o bezerro cevado, matei-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido-se e foi achado. E começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu músicas e dança. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Glória a Deus. Parar por aqui, a gente já sabe que vai dar mais adiante, o conflito do filho, né? Mas nós vamos nos ater nessa parte. Geralmente nessa parábola do filho pródigo, a gente fala bastante a respeito da atitude do filho, né? Porque era um filho mais novo e chegou diante do pai e pediu o pai a parte dele da herança. Me dá assim, me dá minha parte dos bens que eu tenho direito. E o pai não falou nada. A gente vê aqui o pai aceitou aquilo que o filho falou para ele. Então o pai divide lá as suas heranças, dá a porção dele, e ele espera alguns dias e ele vai embora para o mundão, uma terra distante, a palavra de Deus diz. Chega lá, ele gasta tudo com farras, com noite, com, né, dissolutamente. A palavra de Deus diz isso, que desperdiçou tudo. E daí o que acontece? Ficou sem nada. E nesse mesmo tempo, também deu uma fome muito grande. Então, onde ele estava não tinha trabalho, não tinha nada. E ele não tinha mais dinheiro. Então, ele foi até um homem, que tinha uma fazenda, e que tinha criação de porcos. Então, ele manda ele, se ele quer ir trabalhar lá. E chega lá, eles não dão nada para ele comer, né? E aí ele fica olhando os porcos se alimentar e quer comer da lavagem dos porcos, né? Essas bolotas são as cascas, são aquelas lavagens, né? Então ele olha o que o porco come e ele quer comer o que o porco come. E daí a palavra de Deus diz que ele
simplesmente para diante daquilo com fome, maltrapilho, vivendo no meio dos porcos, de qualquer jeito, né? E aí ele lembra da casa do pai e ele diz: olha, na casa do meu pai, os seus servos, os seus empregados, eles passam muito bem, eles comem muito bem, né? O meu pai, ele serve muito bem a mesa, e lá as pessoas que trabalham com ele, os servos dele, eles comem bem, eles passam bem. Nessa hora ele nem se comparou como era ele na vida do pai, na sua vida anterior, na posição de filho daquele pai. Ele só lembrou dos servos, que foi na condição em que ele achou que ele poderia se colocar numa posição de um empregado, né? Então foi onde ele lembrou: peraí, lá na casa do meu pai tem fartura, lá tem comida, lá os servos dele são tratados bem. Então eu vou voltar para o meu pai, vou dizer que eu pequei contra ele, pequei contra os céus, mas que ele me faça, não me receba como filho, mas que ele me receba como um dos seus empregados. Me trata como se fosse um servo, né? E ele volta para casa. E quando ele volta para casa, o pai olha de longe, o filho vem chegando. A palavra de Deus diz que aquele pai corre para receber aquele filho, se joga no pescoço do filho e traz para perto dele. E beija aquele filho, né? E no momento o filho começa a dizer: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. O pai não deixou nem falar mais nada. O pai já chama: ei, vem cá, chama o servo, põe a alpargata no pé, põe uma sandália no pé, dá uma veste decente, coloca um anel no dedo. Vai lá matar um bezerro, vamos fazer uma festa, meu filho está de volta. E o pai não perguntou: meu filho, por onde tu andou? Meu filho, o que tu fizeste com o dinheiro? Meu filho. O pai abraça, o pai beija, o pai traz para si, o pai dá comida, o pai põe roupa, o pai dá dignidade de volta àquele filho, porque estava perdido, estava largado no mundo, e o pai o recebe. Então, isso tudo o Senhor falou tão forte comigo, né, sobre a figura desse pai. Esse pai que quando o filho diz: me dá tudo, ele dá tudo. E quando o filho diz: eu vou embora, o filho foi embora. Mas a gente vê que ali o coração daquele pai era com aquele filho. Onde está meu filho? Porque assim é um pai, assim é uma mãe. E hoje o Senhor falava comigo isso. O coração de um pai, o coração de uma mãe. Quando vê que o filho vai, que não sabe onde está, que não sabe o que foi feito daquele filho. E aí o Senhor diz que aquele pai, quando vê o filho voltando, ele não se importa com nada, porque ele se importa com aquele filho resgatado, ele se importa que aquele filho está com vida, ele se importa que aquele filho voltou para casa. E essa é a figura de um pai que realmente ama, a ponto de perdoar tudo, a ponto de se colocar à frente de tudo. E esse foi a figura do pai do filho pródigo. Muitas vezes nós olhamos para o filho pródigo, olhando: ai, olha só, ele gastou tudo, ai, estava nas noitadas. Mas o pai que deu dinheiro, o pai que deu fortuna, o pai que deu riqueza, o pai que era aquele maior interessado de jogar ele para fora, o pai não fez isso. O pai não faz isso. Quem faz geralmente é quem está de fora, quem não tem um coração de pai, que não foi gerado num coração de uma mãe. Mas quando tem um pai, quando tem uma mãe, quando tem uma família, a família abraça, o pai abraça, a mãe abraça, os irmãos abraçam, ninguém olha pelo dinheiro. A gente vai vendo adiante o filho mais velho: olha, gastou tudo, agora voltou, né? E esse pai diz: não, estava perdido, foi achado, estava fora e voltou, voltou para casa, voltou para a família, que é lugar dele. E o pai restabelece o lugar de honra, sentado à mesa, bem vestido, bem pronto, colocado o anel, colocado os brasões, colocado ele de volta sentado na mesa, colocado novamente, alocado na família. E a gente vê um pai com coração de resgate de filho. Algum tempo atrás, assim, desde o tempo da pandemia, Deus tocou muito no meu coração por vidas que estavam jogadas na rua, por pessoas que estavam sem direitos, pessoas que estavam desesperançadas, aquelas pessoas que ficam na beira do caminho mesmo, né? Quando muitas vezes estão perdidos num vício, às vezes estão perdidos por situações, tantas situações que passam com eles.
e Deus me deu um coração muito de muita misericórdia com eles. E eu lembro que algumas vezes, né, tudo que eu fazia era assim, falar de Jesus para eles, falar do coração do Pai para eles, falar desse Jesus que está sempre com braços abertos para esperar eles. E é interessante porque eu encontrei algumas vezes, né? Teve uma vez que eu encontrei um senhor que eu disse para ele: por que o senhor está nessa condição? Era vício de bebida. Volta para sua casa, volta para sua casa. Eu dizia para ele, ele disse: não, Deus me livre voltar para minha casa, não quero nem saber, aquele povo é povo do diabo, ele dizia, né? E teve uma outra vez que eu encontrei um outro moço, que aí falando de Jesus para ele, eu disse: Fernando, volta para casa, restaura a tua vida, vai para dentro da tua casa, tu ainda tem tempo, tu é muito moço. E ele disse: eu não tenho mais mãe. Volta para tua mãe, eu disse. Tua mãe deve estar com o coração pesado, porque mãe pesa quando um filho não está junto dela. E ele disse: não, minha mãe morreu, eu não tenho mais mãe. E na hora a lágrima corria assim nos olhos dele, né? Eu dizia: não tenho mais mãe, minha mãe morreu. E na hora o Espírito de Deus falou comigo: ele tem mãe, mas é que a mãe falou para ele, quando dispensou ele, que não queria mais ele, que a mãe dele estava morta se ele saísse novamente, se ele continuasse nos vícios, a mãe dele estava morta. E eu olhei para ele e disse: a situação não é essa, né, Fernando? A gente sabe qual é a situação. E ele abaixou a cabeça e depois ele foi-se embora, mas eu falei do amor de Jesus. Então, meus amados, eu vejo assim que esse pai, ele mostrou realmente, né, que é o coração de um pai, coração paternal, coração de uma mãe, coração de uma família que não quer perder, que não quer deixar a pessoa perdida, que coloca realmente acima de tudo. Se fosse de ver uma boa parte da herança foi lançada fora, mas a gente vê que naquilo tudo o pai não olhou para nada, o pai não quis saber de nada, o pai não pediu uma resposta, o pai não pediu vai me dar uma explicação, né? Então não foi como essas pessoas que estavam no mundo e acharam: não, eu não tenho para onde ir, eu não quero mais voltar para aquele lugar. Se fosse um pai ruim, ele não queria voltar. Tu vê que ele voltou pela referência de como o pai trataria ele como se fosse um empregado, não, nem como filho ele não se colocou. Então ele não chegou dizendo: poxa, como aquela pessoa que um dia me falou, né? Não volto para aquela casa, Deus me livre, né? Então quer dizer que a casa do pai era realmente um pedacinho do céu. A casa do pai era um lugar de provisão, e aquele pai era um pai com grande amor, com grande coração. E ele lembrou quem era o pai para os funcionários. Ele nem se colocou, não quis nem falar dele, porque ele achou que ele ia chegar, ele não seria recebido como filho. E para surpresa dele, ele tinha um pai. Ele teve um pai que não disse: esse filho saiu e morreu para mim pro resto da vida, esse filho está morto. Não, ele teve um pai que certamente ficou nas vigílias da noite, da madrugada e dos dias, talvez até nas porteiras, nas portas, como fazem muitas mães, nas janelas, esperando o momento que o filho vai voltar. E esse pai, ele esperou. E eu creio que Deus sempre traz o filho para os braços dos pais, aqueles pais de amor, aqueles pais que conservam o filho dentro do coração, aqueles pais que dizem: eu vou restaurar a vida do meu filho, eu vou dar dignidade para o meu filho, eu vou ajudar ele, eu vou juntar com ele, né? Então eu creio que esse coração, o pai faz retornar os filhos, faz retornar o filho. Não precisa o pai nem ir atrás, os filhos vão vindo, porque sabe o coração daquele pai, ele sabe o amor que tem por ele. E Deus faz isso conosco, né? A gente traz tudo para nós e a gente realmente, a gente vê Deus fazendo isso conosco, a gente vê Jesus fazendo isso conosco. Podemos ir onde for, ele não pergunta onde você estava, o que você fez com sua vida, o que você fez com o dinheiro que eu te dei, o que você fez com a família, o que você fez? Não, ele só diz: vem que eu dou para ti uma vida nova, vem que eu te sustento, vem que eu te ajudo, vem que eu te levanto, vem que eu vou ser contigo, vem que eu te dou uma vida nova. E isso é o que o pai faz conosco.
Nós temos um Pai e nós temos que conhecer Ele verdadeiramente, assim como esse filho pródigo que conhecia quem era o pai até mesmo com os funcionários. E nós temos que ter essa relação com o nosso Pai, saber quem é o nosso Pai, porque muitas vezes o que Satanás faz é uma grande mentira para nos dividir do nosso Pai. Deus mesmo não me vê, Deus não olha a situação que eu tô. Se fosse que Deus estivesse vivo, Deus já tinha mudado a minha situação. Porque... Então são esses pensamentos que Satanás lança para que a gente desista da comunhão com o Pai, para a gente desista de voltar para a casa do Pai, que a gente desista de estar na presença do Pai, de querer a presença do Pai. É isso que Satanás luta, é isso que Satanás quer, que a gente desista da presença, que a gente desista da comunhão com o Pai. Mas o Pai sempre olha pelos seus filhos. Muitas vezes nós pecamos e a palavra de Deus diz que o pecado nos coloca longe do nosso Pai, e por isso, nem por isso o Senhor nos deixa fora, nem por isso Ele diz: fecha as porteiras, lá vem meu filho, não quero mais saber. Não, Ele diz: abre as porteiras, vão buscar meus anjos, coloca nas palmas das mãos, não deixa que tropece em pedra alguma, olha pela direita, olha pela esquerda, olha por cima, olha para o lado, vigia meu filho. E o Senhor fica com os olhos dele. Nós podemos pecar, podemos estar separados deles por causa do pecado, mas os olhos dele continuam ainda indo onde nós estamos, vendo o que nós estamos fazendo e vendo uma forma de nos resgatar para ele, trazer de volta, colocar vestes limpas, colocar sandália no pé, um anel no nosso dedo, para nós lembrarmos que nós somos os filhos dele e ele vem nos coroa com a coroa dele, com a glória dele, com a presença dele, para nos fazer lembrar que nós somos filhos do rei, nós somos sacerdócio real, que o Pai, quando os filhos chegam e dizem: eu pequei, Pai, me perdoa, o Pai diz: vem, filho, não precisa falar mais nada, não precisa falar mais nada, eu te quero, eu te amo. E é isso que nós temos que gravar todos os dias na nossa vida, que nós temos um Pai que nos ama acima de tudo, que sempre vai estar com os braços abertos, esperando a nossa volta, esperando o nosso retorno. E quando nós voltamos, Manaraias, os braços são os que nos abraçam, que nos acolhem. Esse é o nosso Pai, amém? Glória a Deus. Muita emoção nessa palavra que o Espírito hoje ministrou a tarde todinha comigo, começou pela manhã, e falando do amor do Pai, o quanto que nós temos que ser íntimo com o nosso Pai, porque quando Satanás disser: não volta para os braços do Pai, não volta para a casa do Pai, porque o Pai vai te rejeitar, nós podemos dizer: mentira, sai para lá, mentiroso, meu Pai é um Pai de amor, eu peço perdão e Ele perdoa, eu peço perdão e Ele me põe de volta, eu peço perdão e Ele me põe lugar na mesa, eu peço perdão e os anjos fazem festa no céu, eu peço perdão e o Pai coloca um anel no dedo, eu peço perdão e o Pai restaura a vida. Aleluia, glória a Deus. É assim que nós temos que olhar para o nosso Pai, o Pai do amor. Esse é o nosso Jesus, esse é o Espírito de Deus que habita conosco. Nós não podemos pensar de forma diferente, porque as mentiras de Satanás, elas caem diante da verdade de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Posso orar por você? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa palavra realmente veio dos céus. Isso é pão dos céus, Senhor, isso é pão dos céus. Tu sempre nos reserva o melhor lugar, Tu sempre tem o nosso espaço reservado, Senhor. Senhor querido, nós temos o nosso lugar junto da mesa, nós temos, Senhor, o lugar de acesso, por Cristo Jesus nós temos lugar acesso, nós temos acesso ao Pai. Senhor, meu Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que nós não devemos pecar, mas se nós pecarmos, Senhor, nós temos um advogado diante da face do nosso Pai. O Cristo Jesus, aquele que vai nos defender, aquele que vai nos lavar, aquele que vai mostrar Saramachoia, Seremaia, Namai, aquele que vai mostrar os nossos nomes na palma das suas mãos, aquele que vai dizer: Pai, perdoa, por mim perdoa. Aleluia, Jesus, que palavra tão linda, meu Pai. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Nesta noite nós te pedimos perdão, Pai, perdão se temos pecado, perdão se temos, Senhor, pecado contra os céus e contra Ti.
Ti. Perdoa, Senhor, lava pecados, limpa nossas vestes. Senhor, restitui-nos a mesa, restitui, Senhor, meu Deus, o nosso lugar no meio do Teu reino, Senhor, no meio do Teu reino. Restitui, Senhor, nosso lugar nos assentos celestiais com Cristo, onde Cristo, sim, foi Cristo que nos reservou lugar, foi Ele que nos deu lugar, foi Ele que nos deu acesso, nos pôs como co-herdeiro das bênçãos. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nesta noite nós pedimos, Senhor, nos assenta contigo todos os dias da nossa vida, Senhor, que nada possa fazer separação entre nós e o nosso Pai, porque o nosso Pai de amor estará sempre com os braços abertos. O nosso Pai de amor é Pai que acolhe, Pai que traz para perto. Paizinho Santo, Tu nunca nos deixaria só, aleluia. Foi por esse grande amor que Tu mandou Teu Filho para nos resgatar, para de volta estar contigo, aleluia, aleluia, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos nessa noite, Pai, restabelece nossos lugares à mesa, os nossos assentos, Senhor, nos nossos lugares, Senhor, ao Teu lado, na Tua presença, em nome de Jesus. Perdoa pecado, Pai, para que nenhum pecado nos coloque, Senhor, nos coloque entre o Senhor e uma grande barreira, para que nós não tenhamos os acessos, Senhor, para que o inimigo se coloque no meio. Deus, que nada, Senhor, que nada, no nome de Jesus Te pedimos, faz cair todas as barreiras, quebra todos os grilhões, Senhor, não deixa Satanás se colocar no caminho, Senhor. Antes, Senhor, reveste-nos, Senhor, com a Tua graça, com a Tua força, com o Teu poder, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Queremos todos os dias correr para Ti, o melhor lugar de se estar, o melhor lugar de se viver na Tua presença, Pai querido, Pai amado. Deixa-nos ficar na Tua presença, em nome de Jesus. Assim nós vamos declarando, Senhor, vamos profetizando, daqui até a eternidade nós vamos estar sentados com o nosso Pai, comer a mesa do Rei, assentados, Senhor, em regiões celestiais com Cristo, reis e sacerdote, posição, Senhor, de governo. Assim nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Restabelece nossa sorte, restabelece, Senhor, meu Deus, tudo que é nosso. Nós tomamos posse nessa noite de toda herança, de toda bênção, de toda graça em Cristo Jesus, em nome de Jesus, e declaramos, Senhor, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assim declaramos Tua palavra, Senhor. Nós Te pedimos nessa noite, sela-nos com o sangue de Cristo, reserva-nos para Ti, cobre tudo que temos e somos, Senhor, com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, querido irmão. Lembre-se, você é amado do Pai, você é amada do Pai, e nada vai poder impedir você de retornar para o Pai. E se alguma coisa aconteceu que quebrou a aliança, o Pai diz: volta, porque comigo vou estar presente, eu vou fazer nova aliança, eu restauro, eu boto vestes novas, te sento na mesa, te chamo de filho, te beijo na face. Esse é o nosso Pai, esse é nosso Pai. Nós temos um Pai de amor, um Pai que nos ama acima de tudo. Amém. Ser você uma bênção, meu irmão, minha irmã. Lembre-se, você é o amado de Deus, você é a amada de Deus. Deus abençoe, fique na paz.